Boa noite. Vamos fazer nesse instante as relações coordenadas para que nós consigamos encerrar o período composto. As relações coordenadas elas são totalmente diferentes das relações subordinadas. Isso porque elas não exercem função sintática em relação à outra. As duas estão no mesmo nível sintático, não é? Então as conjunções das coordenadas, algumas são bem parecidas, até iguais com algumas subordinadas, mas a ligação entre elas, né, é uma ligação independente. Okay? A outra são de uma oração, é como se fosse termo. Bom, então as orações coordenadas elas ficam no mesmo nível sintático, ou seja, uma não tem função sintática em relação à outra. Vocês viram que as orações subordinadas, a oração adjetiva tem função sintática de aposto explicativo, a outra de nominal. As orações subordinadas adverbiais, todas elas têm função sintática de adverbial em relação ao principal. As orações subordinadas objetivas, todas também têm função sintática em relação ao principal. Aqui agora não. Elas são independentes. Então está aqui, ó. Diferentemente das relações subordinadas, que se ligam a uma principal, as coordenadas estão em um mesmo nível sintático. Isso quer dizer que uma não exerce função sintática em relação à outra. Não se esqueçam disso, tá? Há dois tipos de coordenadas: as assindéticas e as sindéticas. As assindéticas, esse A é de negação, gente. Esse A é de negação. Então, as sindéticas não possuem conectivo, o síndeto. Ou a conjunção coordenativa. Então, elas não têm o síndeto, então elas são assindéticas. Ok? As sindéticas são iniciadas pelo conectivo síndeto, né? O síndeto quer dizer, então vai ser sindética. As conjunções das coordenadas são chamadas síndetos, entendeu? Por isso. Então, se ela tem o síndeto, ela é sindética. Se ela não tem o síndeto, ela é assindética. A lógica é simples demais, né? Que são as conjunções coordenativas. Então, vamos para o exemplo aí que eu coloquei, ó. Vi, lutei e venci. Vi, vírgula, uma oração. Lutei, outra oração. E venci, outra oração. Vamos agora classificando. Vi, não tem síndeto, ela é assindética. Lutei, assindética ainda. E venci é assindética. Perceberam? Por enquanto é só isso aí, tá? As orações coordenadas sindéticas são assim classificadas. Vamos para os casos agora, uma a uma. As aditivas é uma adição ou sequência de fatos. Exemplo, o Covid chegou de avião e mata na mesma velocidade. Ele chegou de avião e também faz isso. Ok? Então, o Covid chegou de avião é uma oração coordenada assindética. E mata na mesma velocidade é a sindética aditiva. Ela tem a condição E. Outro exemplo, as plantas não se exalavam demais e nem seguravam suas folhas no inverno. Ok? Elas não faziam isso e nem faziam aquilo. Cuidado com o e nem, gente. Muita gente acha que nem é negação, nada a ver. Ele não fazia isso e nem aquilo. Então, esse e nem é síndeto. Ou seja, as plantas não se exalavam demais é a oração coordenada assindética. E nem seguravam suas folhas no inverno é a coordenada sindética aditiva. O professor não só ensina, mas também. Olha o mas também aí, ó. Né? Mas também aprende. Né?
Nós, professores, aprendemos muito em sala de aula, né? Então tá aí. Esse mas também é o síndeto aditivo. Ou seja, o professor não só ensina, é a coordenada assindética. Mas também aprende é a coordenada sindética aditiva. Show? Sigamos. Segundo caso, o segundo tipo de relação coordenada é adversativa. Como eu disse para vocês na aula anterior das concessivas, eu falei com vocês, cuidado com as adversativas, são bem parecidas, né? Exprimem uma oposição ou contrariedade de pensamentos ou fatos. Tá vendo? Que é a mesma coisa das concessivas. Mas vocês verão que há uma diferenciação, né? Vocês viram lá na aula da coordenada que eu expliquei um pouquinho, né? Sobre isso. O dinheiro é bom, porém afaga a crueldade. Ó, o dinheiro é bom, fato, porém afaga a crueldade. Contradiz-se, né? Esse porém aí é a conjunção adversativa. Haverá muitos concursos no próximo ano. Entretanto, muitos não se preparam com antecedência. Ou seja, deveríamos estar preparando para o próximo ano já, né? Quem quer adquirir uma vaga no concurso público, mas não é bem assim. Há muito serviço. Todavia, faltam trabalhadores no mercado. Olha só, eu coloquei no primeiro exemplo a conjunção porém, no segundo o entretanto, no terceiro todavia, tá vendo? Olha a última aí. Ensaio violão dedicadamente todos, tá todo é todos, tá? E desenvolve lentamente. Na verdade, gente, esse exemplo foi tudo errado, né? Tinha que ser ensaia violão dedicadamente todos os dias e desenvolve lentamente. Se eu coloquei ensaio, tinha que ser e desenvolvo. Então esse último exemplo aí ficou todo errado. Mas vai sair na. Atente para que a conjunção e, nesse caso, é uma adversativa e não aditiva. Gente, muito cuidado com a conjunção e. A conjunção e pode trazer uma diversidade, tá bom? Quando representa mas. Olha, ó. Ensaio violão dedicadamente todos os dias, mas desenvolvo lentamente. Tá vendo? É quando ele representa o mas. Fiquem atentos. Vamos para as alternativas. Representa uma alternância de fatos ou também uma exclusão. Corra agora ou o cão o pegará. Você faz isso ou fará aquilo, né? Já estuda, já trabalha. Ora ri, ora chora. Tá vendo? Observe uma coisa importante. Já estuda e já trabalha, as duas são orações sindéticas. Esse já e o outro já são as duas marcas. Tá vendo? Ora ri, ora chora, são duas orações sindéticas. Agora, no primeiro exemplo, corra agora ou o cão pegará, esse ou só está na segunda oração. Ou seja, corra agora é a assindética, ou o cão pegará é a sindética. Tá bom? O quarto caso são as orações coordenadas conclusivas. Expressam dedução lógica, conclusão a respeito de um fato antecedente. Vives trabalhando, logo não te faltará conforto. Apesar de não ser sempre assim, né? Mas é um fato, uma dedução lógica. Vives trabalhando, logo, esse logo seria vivo, tá vendo? Ela o amamentou, respeite-a, vírgula, pois, ponto. Gente,
um macetinho para prova, para concurso público. Todas as vezes que o pois estiver depois do verbo e entre vírgulas, ele vai ser conclusivo. Isso é um macetinho para prova, ó. Ela o amamentou, vírgula, respeite a vírgula, pois. Tá vendo? Respeite ao verbo respeitar aí, vírgula, pois, ponto. Um macetinho, né? Aquele mendigo nada sente, portanto deveria trabalhar. Esse portanto está concluindo aí, ó. Né? Vamos aí para a explicativa, que é a última. As explicativas você viram na aula das adverbiais causais, eu já falei delas, né? Elas parecem demais. Então, gente, dê muita atenção para a oração explicativa e para a oração adversativa. A adversativa, a coordenada adversativa, se parece por demais com a adverbial concessiva. A coordenada explicativa se parece por demais com a adverbial causal. Fiquem espertos, tá? Então, representa uma explicação, motivo ou uma tese, tá bom? Tese, explicação ou tese, é diferente da causal. A causal tem causa e efeito. É diferente. Ó, o boi era bravo, porque bufava muito. Ué, o cara tá lá no pasto vendo o boi bufar muito no curral e ele deduz que ele é bravo, né? Não há causa e efeito aí, tá vendo? O fato de bufar muito quer dizer que ele é bravo. É uma tese. Choveu durante a noite, uma vez que minha rua amanheceu molhada. Eu coloquei isso lá no exemplo passado, né, para explicar melhor. Você lembra? Sobre a diferença entre a explicativa e a causal. É isso aí, ó. O fato da rua amanhecer molhada não quer dizer que choveu. Eu estou tentando explicar, né, uma dedução, né? Não cante agora, porquanto o espetáculo não começou. Tá vendo? Isso é uma explicação. De certo foi agredido, que o seu nariz sangra. É um famoso achismo. O nariz do cara sangrando, pode estar sangrando por outro motivo só quer. Pode ser um vaso que rompeu ali, e pode estar muito gripado, pode ter machucado, enfim. Né? Não necessariamente já foi agredido, tá vendo? Atenção bastante deve ser dada às explicativas. Isso porque elas confundem muito com as adverbiais causais. Estou batendo de novo na tecla aí, tá? Vale ressaltar que as causais exigem o fator causa e efeito. Note que as explicativas acima nunca serão as causadoras dos fatos nas anteriores, mas sim uma tese somente. Espero que tenha ficado bem claro para vocês isso aí, porque nós vamos precisar, né, desse conceito, dessas nuances existentes entre umas e outras. Atentem-se sempre para esse caso, gente. Muito cuidado com a diferença pequena que há entre as explicativas e as adverbiais causais, e entre as orações adverbiais concessivas e as coordenadas adversativas. Eu estou marcando aqui para vocês, meus caros alunos, né? Como eu já disse, né? Eu já bati na tecla várias vezes. Eu fiz aqui um resuminho para a gente poder trabalhar, tá? Olha só aí. Diferença entre orações subordinadas adverbiais, concessivas e as coordenadas adversativas. Isso é tão importante que eu fiz um módulozinho só para isso. Muito cuidado com questões que pedem classificação das orações. As bancas têm perfeito saber que os candidatos se enrolam, uma vez que as duas orações apresentam fatos contraditórios. Assim, devemos dar atenção especial às conjunções que as introduzem. As condições subordinativas são as subordinativas: enquanto, por mais que, ainda que, muito embora, conquanto. Então, são as orações adverbiais. As condições coordenativas são mas, porém, contudo, entanto, todavia. Então, elas são diferentes. Tá vendo?
Se ainda após conhecer as conjunções e mesmo assim restar dúvidas, na hora de identificar uma ou outra, veja que, apesar de elas serem contraditórias, há uma pequena diferença na contradição proposta por elas. Vejamos. Por mais que Manuel tenha trabalhado, não obteve sucesso. Trabalhou demais, mas não obteve sucesso. Vamos aos fatos. Olha o bizu aí. No primeiro caso, o fato contraditório não anulou ou desvalorizou completamente o fato de ter trabalhado. Valorizou o fato do Manuel ter trabalhado. No segundo período, a conjunção mas anula todo o fato de Manuel ter trabalhado. Ou seja, desvaloriza totalmente o anterior. Essa é a grande jogada. Se você não reconhecer a dificuldade na hora da prova de reconhecer as conjunções, você tem esse caminho aí. A concessiva ainda continua dando valor. A adversativa ela corta geral. Entendeu? Ela anula outro fato. Isso é pouco perceptível, né? Depois de muito tempo trabalhando com língua portuguesa, já percebendo que realmente isso acontece. Então, é por isso que eu falo com vocês. Caio em cima de exercício agora, para poder perceber essas diferençazinhas. E eu já olho assim, já sei, né? Lógico. Anos de estrada já. Então, para vocês também, que estão começando agora e querem fazer um concurso logo, vocês têm que antecipar um pouco esse trabalho que eu fiz durante muitos anos. Fazendo o quê? Exercitando. Então aí nós estamos encerrando definitivamente agora o período composto e vamos iniciar a próxima aula programada é o pronome, tá bom? Vamos trabalhar o pronome para o concurso público, tá bom? Fique com Deus.